Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e hoje a nossa conversa é sobre o petróleo e as incertezas em torno da inflação global. Você deve ter visto que a OPEP+, que responde por cerca de 60% das exportações de petróleo no mundo, anunciou recentemente um corte na produção de petróleo. Esse anúncio trouxe à superfície uma discussão que ninguém mais queria ter. Justo no momento em que a inflação nos países avançados começa a perder força, será que vem aí uma nova pressão inflacionária? O que esperar da cotação do petróleo para o curto e médio prazo? No programa de hoje, a gente analisa isso e conversa sobre outros assuntos também. A gente vai falar dos últimos dados econômicos dos Estados Unidos e das novidades sobre o arcabouço fiscal no Brasil. No segundo bloco, a gente recebe a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, para falar do movimento nos mercados globais. Hoje é 10 de abril de 2023. Vamos nessa? A notícia de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo vai cortar a produção de petróleo movimentou o mercado nos últimos dias. A aliança, que praticamente controla a oferta mundial da commodity, anunciou que vai fazer uma redução de mais de 1 milhão de barris por dia a partir de maio até o fim deste ano. Somado à redução de 500 mil barris por dia por parte da Rússia, que já tinha anunciado isso anteriormente, e somado ao corte de 2 milhões de barris por dia já prometido pela própria OPEP em 2022, a gente vai ter um recuo equivalente a 3,7% da oferta global de petróleo. Ou seja, a quantidade de petróleo disponível para compra no mundo vai ser menor. A reação ao mais recente anúncio da OPEP foi imediata. A cotação do barril tipo Brent, que é a principal referência internacional, subiu de $80 para cerca de $85, um aumento relevante para o intervalo de apenas um dia. Estamos falando de $5 em um dia só. Se a gente voltar no tempo até meados de março, quando houve a quebra dos bancos regionais nos Estados Unidos e o preço da commodity atingiu o menor nível em 15 meses, a alta no preço do petróleo é de 25%. Por que existe preocupação quanto a isso? A possibilidade de um aumento considerável no preço do petróleo, num contexto em que bancos centrais trabalham arduamente para conter a inflação, não cai bem, naturalmente. Por ser um insumo essencial em basicamente toda e qualquer cadeia de produção, o petróleo em elevação significa preços subindo em diferentes setores da economia. Para as economias avançadas, que ainda se recuperam da maior alta inflacionária em muitas décadas, seria um golpe duro, né? E para todas as outras economias que enfrentam juros nas alturas, também seria. Prever o que vai acontecer, principalmente quando o assunto é preço de petróleo, não é simples, dada a volatilidade típica das commodities. Alguns analistas entendem que, com essa restrição na oferta mundial, a cotação do petróleo vai ultrapassar os $90 até o fim de 2023. Mas, avaliando a conjuntura atual, a gente vê variáveis que poderiam limitar a escalada do preço do petróleo ou mesmo trazer esse preço para baixo. A primeira é a desaceleração global. A perda de ritmo da atividade econômica mundial, que é resultante da rápida alta de juros, ela contribui para diminuir a demanda por energia, contribui para reduzir a demanda por petróleo, o que reduz a pressão sobre o preço da matéria-prima. Então, a restrição na oferta cai com esse anúncio da OPEP, mas a expectativa é que a demanda também caia. A segunda variável que poderia limitar a escalada do preço do petróleo ou trazer o preço do petróleo para baixo é o fortalecimento do dólar. Quando a moeda americana se fortalece, tudo aquilo que é cotado em dólar, por exemplo, outras moedas ou o próprio preço de commodities, perde valor. Para materializar, pensa que se o barril de petróleo está em $80 e a moeda americana se valoriza frente a todas as outras moedas, o petróleo fica mais caro nas moedas locais.
Isso significa que ele fica mais caro não por uma questão de demanda e oferta, e sim de câmbio. Então, para voltar ao normal, para voltar a ser possível comprar essa matéria-prima com o preço anterior, que era o preço de equilíbrio, o preço do petróleo em dólar tende a diminuir. É uma questão de mercado. E o dólar, na nossa visão, deve permanecer forte. Entre as razões para isso está o mercado de trabalho americano, que deve demorar a esfriar. Isso mantém a pressão sobre a inflação, como a gente vai falar logo mais. A gente acredita que esse quadro de mercado de trabalho ainda aquecido nos Estados Unidos segure os juros americanos num patamar alto por um bom tempo. E essa é uma situação que favorece a valorização do dólar. O cenário inclui muitos fatores, mas só para deixar claro o nosso ponto, tudo isso que eu falei significa que, se por um lado a redução na oferta global de petróleo preocupa, já que ela pode gerar inflação, por outro lado, a valorização do dólar e a desaceleração da economia global atuam como contrapesos a essa alta no preço do petróleo. É por esses motivos que a gente não acredita numa alta expressiva no preço do petróleo no mercado internacional. Quem vai detalhar melhor isso para a gente é a Cláudia Rodrigues, que é responsável pela cobertura internacional na equipe econômica do C6 Bank. Ela vai explicar melhor para a gente não só esses pontos que devem evitar uma pressão adicional sobre o petróleo, mas também os motivos que levaram a OPEP a anunciar esse corte na produção do petróleo. Estamos falando de uma organização que tem um poder muito grande sobre a oferta mundial de petróleo, né? As decisões que eles tomam por lá impactam o mundo todo. Vamos entender isso melhor? É com você, Cláudia. Nayara, vamos entender primeiro então por que a OPEP+ anunciou esse corte na produção de petróleo. A OPEP+, só para relembrar, é uma organização composta por 23 países que se reúnem periodicamente para definir quanto de petróleo eles vão produzir. O maior produtor entre eles é a Arábia Saudita, mas a entidade inclui também o Iraque, Emirados Árabes, Argélia. O que aconteceu dessa vez pegou todo mundo de surpresa. Para começar, não foi uma decisão exatamente do colegiado todo, numa reunião agendada, como costumam ser as tomadas de decisão do grupo. Foram 9 países da organização que decidiram pelo corte. E quais foram as razões? A Arábia Saudita, que sozinha vai suspender a produção de 500 mil barris por dia, disse que o objetivo da medida foi estabilizar o mercado de petróleo. O preço do petróleo caiu bastante com a crise no setor bancário americano e com os temores de que essa situação se agravasse. O ponto é que, como a gente sabe, o orçamento de países como a Arábia Saudita é muito dependente da receita que vem do petróleo. Isso reforça a ideia de que o corte na produção vai no sentido de provocar um aumento nos preços do petróleo e ajudar esses países a terem mais receita. O ponto de atenção está no fato de que o petróleo não é uma commodity de fácil substituição. Então, se o preço aumenta, como não dá para achar uma fonte alternativa de energia rapidamente, e como não é simples para outros produtores aumentar a produção rapidamente, porque exige mais investimento, leva tempo, essa medida poderia pressionar ainda mais a inflação que está alta no mundo todo. Essa preocupação, claro, é válida, mas nesse cenário de desaceleração global e juros altos, vamos lembrar que o mundo deve crescer pouco. As projeções mais recentes sobre o crescimento da economia mundial apontam para uma expansão modesta do PIB global. É essa perda de ritmo da atividade econômica, mais o dólar forte, como você falou, que tendem a evitar uma pressão adicional sobre o preço do petróleo. Falando agora de Estados Unidos, a economia americana tem dado sinais de perda de fôlego. Pesquisas recentes do Instituto para a Gestão da Oferta, o ISM, indicaram que houve desaceleração em março, tanto na indústria quanto no setor de serviços americano. Vamos aos dados. Na indústria, o ISM, que é também o nome do índice que o Instituto calcula, ele ficou abaixo de 50 pelo 5º mês consecutivo, o que significa que o setor manufatureiro americano está no campo da contração. Só para situar todo mundo, o ISM, ou ISM em inglês, ele funciona como o PMI, que a gente fala com frequência aqui. Ele é uma pesquisa com gerentes de compras que mede também as vendas, produção, compra de insumos, contratação de funcionários, entre outras coisas, na indústria e no setor de serviços. O que aconteceu em março, na indústria americana,
foi que houve queda na demanda, na produção e no emprego. O índice ficou em pouco mais de 46 contra os 47,7 de fevereiro. No setor de serviços, o indicador apontou expansão, mas num ritmo mais fraco que o visto no mês anterior, com demanda e emprego em queda. O ISM de serviços ficou em 51,2 em março, abaixo dos 55 de fevereiro. Ou seja, o retrato dos Estados Unidos no momento é de indústria em contração e serviços, apesar do recuo no índice, ainda no campo da expansão. Partindo agora para os dados divulgados na última sexta-feira sobre o mercado de trabalho americano, o quadro ainda é de um mercado de trabalho forte, apesar do número menor de contratações. Em março, os Estados Unidos contrataram 236 mil trabalhadores. O contingente é inferior ao de fevereiro, mas ainda assim trata-se de um número elevado. A gente vê que o número continua elevado principalmente se a gente comparar a média observada antes da pandemia. Em 2019, foram contratadas pouco mais de 160 mil pessoas por mês. Hoje, a taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 3,5%, perto da mínima histórica, que é de 3,4%. Outros dados recentes reforçam a ideia de que o mercado de trabalho ainda está forte nos Estados Unidos. O ganho por hora trabalhada continua elevado. No acumulado de 12 meses, o avanço é de 4,2%. E o número de vagas em aberto por trabalhador desempregado diminuiu, mas segue alto. Se a gente observar a proporção, a gente continua tendo hoje mais que uma vaga para cada desempregado nos Estados Unidos. Segundo os dados de fevereiro, o número é de 1,67 vaga aberta para cada desempregado. Até agora, na nossa visão, são poucos os sinais de desaquecimento no mercado de trabalho americano. E é, aliás, por conta da pressão que esse quadro exerce sobre a inflação americana que a gente acredita que os juros nos Estados Unidos vão continuar altos por um bom tempo. Esse foi o primeiro bloco do nosso episódio de hoje. Agora a gente parte para a análise de Brasil. Depois de o governo apresentar a proposta de novo arcabouço fiscal, que é o conjunto de regras criadas para garantir a sustentabilidade das contas públicas, mais detalhes sobre como se dará o aumento da arrecadação vieram à tona. O ministro da Fazenda afirmou em entrevista à imprensa que precisa ampliar a receita do governo federal em um montante entre 110 bilhões de reais e 150 bilhões de reais para tornar viável o novo arcabouço fiscal. Dentre as ações para alcançar esse aumento da arrecadação, a principal delas tem a ver com as empresas que recebem incentivos fiscais em nível estadual. Hoje, o imposto federal cobrado dessas companhias é calculado sobre os valores finais, já com o desconto concedido pelo Estado. A proposta é fazer o cálculo do tributo federal com base no valor cheio. O potencial estimado de arrecadação com essa medida está entre 85 bilhões e 90 bilhões de reais. Além dessa medida, o ministro citou as seguintes formas de aumento de arrecadação: tributação de apostas eletrônicas, que somaria de 12 bilhões a 15 bilhões de reais, taxação de remessas de pequeno valor feitas por empresas de e-commerce e, terceiro, outra forma de aumentar a arrecadação seria por meio da retirada parcial dos mais de 400 bilhões de reais em benefícios fiscais concedidos hoje a diversos setores. Apesar de o novo arcabouço ser um passo importante na direção da sustentabilidade das contas públicas, nos cálculos do nosso time de economia, ele deverá ser insuficiente para impedir o crescimento da dívida pública brasileira. Antes de ir para o tema seguinte, eu quero compartilhar com vocês uma notícia que diz respeito à nossa equipe de economia aqui do C6 Bank. O banco conquistou o primeiro lugar no ranking anual do Banco Central, que lista as 5 instituições financeiras que mais acertaram projeções para o PIB do Brasil de 2022.
Isso significa que as estimativas feitas pelo nosso time de economistas foram as que mais se aproximaram dos dados oficiais ao longo do ano passado. Lembrando que o Top 5 do Banco Central é uma classificação das projeções feitas por mais de 100 instituições participantes do Boletim Focus, como bancos, gestoras de recursos, corretoras e consultorias. O ranking tem como base o índice de acerto de projeções para os principais indicadores da economia brasileira. Em janeiro, quando o Banco Central anunciou o Top 5 para outras 14 categorias, o C6 Bank também marcou presença na classificação. Além do primeiro lugar no ranking das projeções para a inflação de itens administrados, como gasolina e energia elétrica, no longo prazo, a gente apareceu em mais 3 categorias. Mais informações você encontra no blog do C6 Bank, blog.c6bank.com.br. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais, sessão que a gente apresenta aqui no Macro Review uma vez a cada quinzena. A Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, vem aqui para analisar o movimento nos mercados lá de fora. Ela compartilha com a gente o que tem chamado a atenção dos investidores que investem nos Estados Unidos, na Europa e na China. Neste episódio, ela conta, direto de Nova York, que a atenção dos investidores está voltada agora à possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Vamos ouvi-la. A atenção da semana passada foi focada na economia real, com preocupações sobre recessão nos Estados Unidos voltando à pauta. Isso veio depois de dados econômicos um pouco mais fracos do que esperado, tanto as pesquisas PMI e ISM, como mencionamos, do setor manufatureiro e do setor de serviços desacelerando, e também com os dados do mercado de trabalho mostrando uma certa desaceleração. Com isso, os juros caíram semana passada nos Estados Unidos, especialmente na parte curta da curva, caindo mais de 30 pontos base. Isso mostra como o mercado de renda fixa agora está realmente focado muito mais no risco de recessão e não mais sobre preocupações de inflação, que tinha sido o tema do ano passado. Com isso, os mercados de renda fixa globais têm registrado retornos positivos esse ano, de mais de 3%. Fora isso, a atenção realmente estava mais voltada para o mercado acionário, que tem tido uma certa dispersão nos retornos abaixo da superfície. Os mercados acionários globais têm registrado retornos positivos de mais de 7% no ano, porém, no mês de março, foi muito liderado pelo setor de tecnologia de novo, enquanto que semana passada esse setor teve uma realização de novo e os setores mais defensivos lideraram o mercado, em linha com essa preocupação sobre recessão. Setores defensivos incluindo setor de consumo básico, utilidade pública, registrando retornos superiores do que o índice. Fora os Estados Unidos, as notícias continuaram mais positivas em outras regiões, com as pesquisas PMI mostrando uma reaceleração na Europa e especialmente na China no setor de serviços. Com isso, continuamos a ver o dólar se enfraquecendo, caindo quase 1% na semana, dada a melhora de perspectivas de crescimento econômico em outros países do mundo. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 11 de abril, o IBGE divulga o IPCA de março. A gente projeta alta de 0,74% para a inflação brasileira. Na quarta-feira, dia 12, nos Estados Unidos, também tem divulgação de inflação. Vai ser divulgado o Índice de Preços ao Consumidor, mais conhecido como CPI. A gente espera que o núcleo da inflação americana continue pressionado em função do mercado de trabalho aquecido, como eu falei mais cedo. Os analistas esperam que o núcleo do CPI suba 5,5%. Também na quarta-feira, o Banco Central americano publica a ata da última reunião, realizada em março.
O documento pode trazer pistas sobre os próximos passos do Fed em relação à taxa básica de juros dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ainda na quarta-feira, o IBGE divulga a pesquisa mensal de comércio. A gente vai saber como foi o desempenho do setor varejista no Brasil em janeiro. No dia seguinte, sexta-feira, é a vez da pesquisa mensal de serviços. Os dados vão mostrar como foi o desempenho do setor de serviços no Brasil em janeiro. A gente projeta leve alta no volume de serviços prestados nesse mês. Por último, também na sexta-feira, saem os dados de vendas do varejo dos Estados Unidos. A expectativa é que as vendas no varejo americano desacelerem, mas permaneçam em nível elevado. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romai e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal. Você pode ouvir a gente no canal do C6 Bank no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. A gente está no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Pocket Casts e no Google Podcasts. Uma boa semana para você e até a próxima!